O tema de hoje é o tempo de recuperação pós-cirúrgica após as nossas cirurgias de contorno corporal e mama. Meu nome é Luiz Fernando Bacarin, cirurgião plástico da clínica da Lábio Manfrim, e vou explicar um pouco para vocês desse assunto. Começando com a cirurgia de lipoaspiração. Essa cirurgia, hoje, com as técnicas cirúrgicas modernas e o uso das nossas tecnologias de ponta, as nossas pacientes conseguem retornar às suas atividades diárias muito mais rápido. Isso é um grande benefício para as pacientes. Nós pedimos aos pacientes ficarem apenas 5 a 7 dias afastadas das suas atividades de trabalho. Com 7 dias, as pacientes já conseguem voltar para as suas atividades e com 10 a 12 dias, nós já liberamos as pacientes para o retorno à academia. Essas pacientes, elas só têm que organizar algum momento na sua agenda para realizar as drenagens pós-cirúrgicas. Nós orientamos pelo menos 30 drenagens no pós-operatório. Então, a paciente tem que organizar 1 hora no seu dia para realizar essas drenagens, mas não atrapalha nas suas atividades diárias. Isso é uma grande vitória da nossa cirurgia plástica e, com certeza, é um grande conforto para as pacientes conseguirem realizar a sua cirurgia não precisando de um longo período de afastamento do seu trabalho. Quando o assunto é cirurgia de mama, ou a colocação da prótese de mama, ou a mastopexia, hoje nós realizamos um protocolo de recuperação em 24 horas para essas cirurgias, caso as pacientes vão operar pela primeira vez a mama. O que significa essa recuperação em 24 horas? No mesmo dia, essas pacientes conseguem movimentar os seus braços, tomar banho sozinho, e no dia seguinte da cirurgia, elas já podem dirigir e retornar às suas atividades diárias e levantar até 15. Qual que é a diferença quando nós realizamos uma mastopexia e uma colocação de implante? A paciente, quando ela faz a mastopexia, nós não liberamos ela para dormir de lado por 15 dias. E essa paciente, ela precisa usar um sutiã cirúrgico por 3 meses. Quando nós realizamos só a colocação da prótese, o tempo de uso de um sutiã cirúrgico é 45 dias. E essa paciente pode dormir de lado depois de 10 a 12 dias. Hoje, as nossas cirurgias de mamas, elas são com técnicas modernas e isso permitiu essa recuperação rápida das pacientes. As nossas pacientes que operam a mama não precisam ficar dependentes, sem autonomia, para movimentar seus braços, para fazer as suas atividades rotineiras. Isso facilita muito as mulheres modernas que precisam fazer sua cirurgia e retornar rápido para o seu trabalho ou precisam fazer alguma atividade dentro de sua casa. Quando eu falo para vocês sobre a cirurgia do abdômen, que é a lipoabdominoplastia HD Raft, essa cirurgia é a que tem o maior tempo de afastamento das atividades das pacientes. Essa cirurgia ainda, nós precisamos que as pacientes fiquem 15 dias sem dirigir. E nós orientamos que pelo menos 10 a 12 dias sem voltar para suas atividades do trabalho. Também a paciente fica 15 dias sem poder dormir de lado, mas passando os 15 primeiros dias, essa paciente podendo dirigir, podendo dormir de lado, a vida melhora muito e a paciente consegue voltar a ter mais autonomia e voltar à sua rotina com mais liberdade. É uma cirurgia que não tem a dor pelo corte cirúrgico, mas por essa perda de autonomia nos primeiros dias, ela causa um pouco de desconforto com as pacientes. Mas também a vantagem de hoje com técnicas modernas é que nós conseguimos liberar uma paciente que fez cirurgia de abdômen para a academia após 30 dias. E isso já é uma grande vitória, pois nós queremos que essas pacientes retornem o mais rápido possível para a academia para continuar ganhando a massa muscular que fará toda a diferença no resultado final dessa cirurgia. Lembrando que uma cirurgia de abdômen, assim como cirurgia de mama, o resultado final de uma cirurgia é com 9 a 12 meses. Então, as pacientes têm que ser orientadas por nós cirurgiões plásticos que o resultado demora muito mais do que
quando nós liberamos elas para suas atividades diárias. Mas, retornando a essa atividade diária, a cirurgia deixa de ser o foco único da vida da paciente. Com isso, elas conseguem deixar a vida um pouco mais tranquila, um pouco mais calma ao retornar para a atividade precoce. E o resultado da cirurgia vai aparecendo, vai melhorando com os meses e chegando a um resultado final perto de 9 a 12 meses. Quando nós falamos da nossa cirurgia, que é a cirurgia combinada, a cirurgia de mama makeover das pacientes pós-gravidez, nós temos uma junção da lipoaspiração, da cirurgia de mama e da cirurgia do abdômen. Como eu expliquei para vocês, a cirurgia que depende um pouco mais do afastamento é a cirurgia do abdômen. Então, essa cirurgia que vai limitar um pouco mais a recuperação dessas pacientes. Mas, como eu já expliquei para vocês, com 15 dias após a cirurgia do abdômen, essas pacientes podem dirigir e dormir de lado. E com 30 dias podem voltar para a academia. Como elas realizaram uma cirurgia combinada, esse é o período de afastamento, pois tanto a cirurgia de mama quanto a lipoaspiração que elas realizaram, elas poderiam retornar antes das atividades se não tivessem feito o abdômen junto na mesma cirurgia. Como fizeram a cirurgia combinada, o tempo de afastamento é definido pela cirurgia do abdômen. Então, esse pós-operatório é muito importante. Nós falamos para a paciente hoje uma mensagem que é muito clara e tem que ser dita todas as vezes. A paciente precisa se preparar para o pós-operatório, não só para o pré e para a cirurgia. Preparar para o pós-operatório significa saber as etapas que a paciente irá enfrentar dia após dia. E isso é importante para que num pós-operatório a paciente não tenha algum sofrimento extra no sentido de se deparar com alguma perda de autonomia por alguns dias, pois esse período é necessário, mas hoje, com as técnicas modernas, nós temos liberado as pacientes para o retorno das suas atividades o mais rápido possível. Sabemos que a mulher moderna não tem esse tempo prolongado para ficar em uma recuperação em casa. Isso é cirurgia moderna, isso que nós fazemos hoje. Qualquer dúvida, deixe seus comentários que nós vamos responder para vocês sobre esse tempo de recuperação no pós-operatório.